eu tenho percebido o quanto que as pequenas coisas dentro da minha casa têm valor no meu dia a dia. Uma das coisas que tem sido mais difícil para mim é ficar distante dos meus filhos, dos meus netos, porque a maioria... Opa! Bom, a maioria de vocês sabem que eu moro com a minha mãe e com meu filho Gleison, atualmente, né? E a minha mãe tem 87 anos. Então a gente tem que tomar todos os cuidados que cada um está tendo que tomar. Ele, no nosso caso aqui, ele está sendo redobrado. E aí a gente está muito, né, no meu caso, eu estou muito próximo da minha mãe, porém eu tenho que me manter distante ao mesmo tempo, né? Eu não sou uma pessoa de muita demonstração, assim, de carinho, de toque, de ficar abraçando, de ficar beijando, essas coisas todas. Mas eu gosto de sentar perto, de bater um papo e trocar umas ideias. Bom, o inglês está mexendo aí, acho que está melhorando, né? Então, eu gosto de fazer essas coisas. E, infelizmente, nesse momento que eu tenho a oportunidade de fazer, eu não estou podendo fazer. Recentemente, eu até comentei com uma amiga minha que ela vinha me convidando para sair, e eu sempre protelando porque eu tinha alguma coisa para fazer em casa. Eu tinha um contrato, eu tinha alguma coisa para rever, algum projeto para escrever, e aí eu protelando isso. E aí nós duas conversando, eu virei, agora ficou bom, obrigado, Gleice. Eu conversando com ela, eu disse para ela que agora nós temos tempo, mas nós não podemos. Então isso é muito triste, né? E um desses dias para trás, porque eu nem me apeguei muito à noção disso, eu fui arrumar meu guarda-roupa. E aí eu vi que tinha muitas roupas que eu não usava há anos. Então eu tirei tudo, meu guarda-roupa ficou praticamente limpo. E aí eu separei para que eu possa, então, dar para outras pessoas. Tinha roupa que eu nunca usei, e se eu nunca usei há 2 anos, eu não vou usar agora, né? Então eu fiz isso, separei. E o que mais, além dessa distância com meus filhos, com meus netos, o que mais tem me provocado, assim, uma reflexão e até mesmo uma angústia, é a questão da criança e do adolescente, né? Que é a causa que eu milito, que é a minha missão, eu vejo como missão, é a razão de todos os movimentos que eu faço, e a gente está aí à mercê de algumas situações que as crianças e adolescentes, então, elas vão estar nesse momento desprotegidas, principalmente aquelas que sofrem com a violência e com o abuso sexual. Essas crianças e esses adolescentes, que hoje a gente tem aí uma estatística no Brasil de 57% de nossas crianças e adolescentes sofrem abuso ou violência sexual. E esses 57% no ambiente familiar. Então, são cometidos aí por pais, avós, mães, tios, e vizinhos, e N pessoas do convívio diário, então, dessas crianças e adolescentes. Isso realmente me traga uma angústia muito grande, porque a gente não tem muito o que fazer. E aí, nessa noite, eu acordei várias e várias vezes e fiquei pensando o que nós poderemos fazer, então, para proteger essas crianças e adolescentes, uma vez que elas estão dentro do núcleo familiar, elas estão junto com seus abusadores ali. Aí eu pensei, olha, nada mais do que informação. As pessoas, elas estão conectadas hoje, né, no ambiente virtual, e é aí que a gente vai ter que caminhar junto. A gente não sabe se esse período aí de quarentena, se ele termina daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, daqui a 1 mês. E é muito tempo para uma criança e adolescente
ficar sofrendo essa violência, né? Até porque os agressores, eles vão, além de estar mais perto, eles vão estar mais, como que eu posso dizer, mais violentos mesmo, né? E vão tentar transmitir isso. E nós vimos, eu recebi, se vocês entrarem lá no meu Facebook, vocês vão ver uma matéria que eu postei lá ontem, de uma mãe que, ao descobrir que o seu esposo, não é esposo, mas era padrasto da criança, uma criança de 10 anos, ela então, ao descobrir isso, ela enterrou com a ajuda do seu filho de 13 anos, o filho, ela ali aliciou, induziu o filho de 13 anos para que ajudasse ela a enterrar então a sua filha viva. E por várias vezes ela ia lá para ver se a criança tinha então falecido, né? Segundo o que ela contou ali para a polícia, para os investigadores, ela escutava ainda, né? O adolescente falou isso, que eles escutavam a criança gritar. Então isso é muito triste, né? E infelizmente os abusadores, eles vêm recebendo o apoio das mães, né, para poder continuar cometendo esse ato aí tão repugnante. E diante disso, a gente já vinha trabalhando uma campanha de combate à pedofilia no nosso município, cujo o slogan vai ser "Eu combato a pedofilia e você", né? Está aí no meu history, eu já comecei a publicar. A gente ia fazer o lançamento, na verdade o nosso desejo é fazer esse lançamento no dia 18 de maio. Se até lá tudo estiver tranquilo, creio e confio em Deus que sim, nós vamos fazer o lançamento dessa campanha "Eu combato a pedofilia e você", para que nós possamos, no âmbito do nosso município, né, aqui em Nova Lima, a gente propagar isso de uma forma bem grande. Eu já tenho algumas pessoas de fora de Nova Lima, até mesmo do estado de Minas Gerais, que têm me procurado. Eu já tenho feito algumas palestras, que é o combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, onde que eu visito as instituições, eu visito as escolas, dou palestra para conselheiros tutelares, conselheiros de direito, todos aqueles que militam e que trabalham no sistema de garantia de direito. É verdade, é muito triste mesmo, viu, Ângelo? A gente tem que trabalha, que acompanha aí nas mídias sociais, é muito triste saber que uma criança ela sofre, né, esse tipo de abuso. Mas é uma realidade que está muito próxima da gente e que às vezes a gente pensa que só acontece lá longe, na casa do vizinho e tal, ou melhor, né, longe do vizinho, longe dos nossos olhos, que não está no nosso núcleo de amizade, no nosso núcleo familiar. Infelizmente não é assim. Aqui em Nova Lima é uma realidade, acontece, não é um número insignificante. Nas nossas cidades vizinhas aí também vem acontecendo, né, Raposo e acima, no mundo todo, mas aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui em Nova Lima, isso está muito real. Então, todas as cidades que eu vou, escutando os conselheiros tutelares, a gente tem, Mione, querida professora, que bom, né? Serve até para a gente rever grandes mestres. Mas é isso, a gente vem acompanhando e a gente escuta. Não tem uma palestra que eu dou, seja aonde for, que eu não escuto alguém no final da palestra me procurar para dizer que já sofreu abuso, ou que alguém da família já sofreu, ou que algum amigo já sofreu, né? Muitas vezes as pessoas falam, chegam perto de mim chorando para contar de um abuso que sofreu ali na infância, na adolescência. Vitória, psicóloga querida, se alguém aí quiser entrar,
para poder fazer pergunta, para participar comigo, fiquem à vontade. Não sou muito boa nessa tecnologia, mas nós podemos tentar interagir aqui para ficar mais interessante o nosso diálogo, né? Cada um de vocês tem como contribuir aqui com esse nosso diálogo. Pois bem, Vitória, né, como psicóloga, pode ajudar bastante aí nessa conversa dos traumas, de tudo que traz para uma criança, um adolescente vítima de abuso sexual. E, pessoal, então, voltando, né, a dizer para vocês, eu quero iniciar essa campanha, da qual eu conto com vocês para multiplicar. Nós estamos produzindo aí algumas camisas, então eu preciso saber daquelas pessoas que querem comprar essa camisa. Tá aí no history, eu já coloquei, né, no meu perfil do Facebook o modelo da camisa, e eu até fiz, né, recentemente uma agenda, mostrar aqui para vocês, ó, eu combato a pedofilia e você. Isso aqui vai ser o nosso tema das palestras e também o slogan que vai vir aí estampado na camisa. Então, a camisa é preta, aquelas pessoas que quiserem, eu gostaria que contribuísse comprando uma camisa, doando uma camisa, para que nós possamos então levar adiante essa campanha, que já a partir do lançamento aqui em Nova Lima, 18 de maio, eu vou começar então a viajar. Já tenho algumas agendas, eu já tenho algumas solicitações, então eu vou prosseguir com isso aí. E aí eu queria, deixa eu ver aqui, o que você acha que podemos fazer mais para proteger nossas crianças e adolescentes? Olha, o que eu posso sugerir, assim, sem medo de errar para vocês, é prestar muita atenção em cada gesto, em cada ação, em cada sinal. A criança vítima de abuso, ela dá sinal o tempo todo. E aí, o que? Nós temos que trabalhar a prevenção. A prevenção é ficar atento às pessoas, né, que rodeiam. Infelizmente, o abusador, ele é um cara bonzinho, ele não é um monstro aos nossos olhos, né? Ele, o tempo todo, ele demonstra que é aquela pessoa que gosta da criança, e a princípio ele conquista mesmo, né, esse carinho dessa criança. Então, o que nós temos que fazer? Observar. E aí, vamos colocar no ambiente escolar. O que a gente pode fazer para tentar proteger as nossas crianças num ambiente escolar que, infelizmente, também acontece algumas situações de abuso sexual infantil? Vai na escola, pergunta, olha, vocês têm um assistente social, vocês têm um profissional, porque está na lei que tem que ter um profissional com conhecimento para perceber crianças vítimas de abuso. Conhecer os professores, conhecer os profissionais que trabalham na escola, conhecer o histórico, buscar informações, estar presente na escola. Pais responsáveis têm que estar presente na escola, tem que conhecer o ambiente escolar. Tem que ir só na reunião, não, chega do nada, sabe? Vai na escola, oferece para fazer alguma coisa na escola. E o ambiente escolar, ele tem que receber os pais, está na lei de diretrizes e bases da educação, é direito dos pais de se manterem informados de tudo. Então, o filho está fazendo uma aula de judô, acompanha seu filho nessa aula de judô. Não dá para você ir, pede alguém da sua confiança para ir, beleza? Se você, qualquer atividade que o seu filho faça fora. E outra coisa, gente, sabe qual que é a melhor forma de prevenção hoje? É o diálogo com a criança e com o adolescente. Tem vários vídeos na internet, tem várias musiquinhas que a gente encontra aí no YouTube. Eu tenho postado lá no meu canal do YouTube também. Vou passar agora a intensificar essas postagens, né? Eu vou colocar lá
bastante vídeo infantil para que vocês possam dialogar, sentar com seu filho, assistir um pouquinho e conversar com ele, dizer para ele aonde que pode, aonde que não pode tocar, né, da forma que a criança entenda e a criança entende. Nós estamos vendo isso agora, né, nesse momento aí de pandemia, que as crianças já sabem, né? A gente falou que não pode beijar, já entendeu que não pode. Ontem mesmo eu estava gravando aqui um vídeo com a minha neta, e aí ela virou e no final, né, do vídeo eu mandei um beijo para ela. E aí eu pus a mão na boca e mandei um beijo para ela. E aí ela falou: vovó, não pode pôr a mão na boca. Então, assim, as crianças, elas têm uma capacidade intelectual de compreensão muito grande. E às vezes a gente subestima. Às vezes a gente fica enraizado lá atrás da nossa época, e, né, eu estou dizendo na minha, mas né, assim, quem está me assistindo, não estou questionando a idade, mas quando a gente era criança, eram assuntos que não podiam ser comentados, eram conversas que a gente não podia ter, né? E aí isso ia ficando. Então, agora as coisas mudaram. Nós temos várias formas de conversar através de joguinhos, várias maneiras de orientar aí as nossas crianças e adolescentes daquilo que pode e que não pode. Olha, o beijinho do titio, ele tem que ser no rosto. Ei, tudo bem, Carol? Eu também. Muita saudade, né? Nós temos que marcar um encontro aí. Então, Carol agora é doutora Carol, né? Bom, então o que nós temos que fazer? Explicar mesmo, sabe? O sentar, não tem que sentar no colo de ninguém, né? E aí a gente fala homem, mas as mulheres, infelizmente, também têm cometido alguns abusos contra criança e adolescente. Então nós temos que estar preparando os nossos filhos. Aquilo que traz desconforto, aquilo que incomoda, as crianças e adolescentes, elas não têm que aceitar. E a gente tem que mostrar para elas o que te incomoda, né? O que faz você sentir medo, o que tira a sua graça. E a prevenção, eu vejo que para uma criança é mais complicado, né? Porque a gente não pode ficar 24 horas atrás de uma criança, né? Nós adultos temos os nossos afazeres. Hoje as nossas crianças, elas têm realmente que passar por uma educação infantil até para que os pais consigam trabalhar, né? Mas o que acontece? Nós temos que, então, preparar os nossos filhos desde a infância, daí, né, a partir do momento que elas começam a ter uma compreensão, e cada um vai saber, né, o momento certo e a dose certa que pode conversar com seus filhos, mas tem que ser feito. Não dá para fugir disso. Não sei como conversar isso. Da melhor forma possível, com a maior sinceridade do seu coração. Depois, infelizmente, que as crianças começam a se sentir, então, incomodadas, aí é mais fácil, entre aspas, de perceber. Por quê? Porque você vai começar, então, a perceber mudanças de comportamento. E essas mudanças de comportamento, ela vai nos dizer o que está acontecendo. Né? Algumas crianças elas têm algum enurese, outras começam a ficar retraídas, outras começam a perder o apetite, outras começam a alimentar mais, com abuso na alimentação, outras vão ficar mais chorosas, outras vão começar a dar alguns trabalhos de indisciplina na escola, uma mudança de comportamento. Cada criança ela vai agir de uma forma, mas as crianças elas vão dar sinais. Ei, Ana, tudo bem, querida? Saudade. Nós estamos aqui batendo um papo sobre o combate à violência e à exploração sexual de criança e adolescente. Estou trazendo aqui já de antemão aí para os meus seguidores que, se Deus quiser, no dia 18 de maio nós vamos fazer o lançamento da nossa campanha Eu Combato a Pedofilia e Você, convidando então as pessoas para que venham se unir a nós nesse combate aí a esse mal. Obrigado, querida. E conto com você, tá, Ana,
nesse trabalho, nesse lançamento da nossa campanha. Esperando o convite aí da comunicação aí, da Câmara, para a gente bater um papo sobre isso lá com os servidores da Câmara Municipal, sobre o combate à pedofilia, o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Me coloco à disposição, né, de vocês, da Câmara, de qualquer pessoa, para a gente dialogar sobre isso, fazer uma roda de conversa, bater um papo, porque se cada um de nós fizer um pouquinho, né, desse papel, nós vamos conseguir evitar que uma criança e adolescente seja abusada. Eu costumo falar nas minhas palestras assim, enquanto a gente está dialogando, com certeza tem uma criança ou um adolescente sendo abusado. Seja na escola, seja na escolinha de futebol, seja na igreja, seja em qualquer lugar. As crianças e adolescentes hoje elas são abusadas em todos os lugares, nos lugares mais inimagináveis. As crianças estão sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência física, psicológica, sexual. É uma coisa absurda, gente, é uma coisa incrivelmente absurda. E cada dia que passa eu me choco mais e mais, eu não vou conseguir acostumar nunca com isso, porque é uma coisa terrível o que as crianças têm vivenciado. A gente imagina assim, uma mulher vítima de abuso que é uma adulta, quanto que isso dói na gente. Agora para e pensa, uma criança, igual recentemente teve no Mato Grosso, a criança com dias de nascido, e o pai estuprou então sua própria filha. Ainda teve coragem de levar no hospital. Então, assim, nós estamos vivendo dias difíceis demais, né? Isso não é novidade, isso aí vem, né, nem sei de quando, acho que no início do mundo. Porém, hoje nós temos condição de combater, nós temos mecanismos de combater. E eu dedico mesmo parte da minha vida nesse combate e nesse enfrentamento à violência sexual infantil. Não vou parar quando eu morrer, porque aí eu acho que eu já cumpri aquilo que eu acertei com Deus lá de fazer. E para isso, gente, ninguém faz nada sozinho. O combate à pedofilia, a proteção da criança e adolescente, como qualquer causa, ela depende de todo mundo. E a criança e adolescente, para protegê-la, elas dependem de mim, depende de você, depende do seu vizinho, depende de todo mundo, e a gente tem que propagar essa ideia. E a campanha silenciosa é quando a gente veste essa camisa, literalmente. Então, a camisa, a gente vai, eu só ia começar a vender essa camisa, a minha ideia é começar mesmo no lançamento, que a gente quer fazer no dia 18 de maio. Por que o dia 18 de maio? Porque o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, em decorrência de uma criança que foi vítima lá no Espírito Santo e que até hoje o caso não foi solucionado, né? E aí essa criança ela foi estuprada, ela foi assassinada, ela foi carbonizada, ela foi esquartejada, e mesmo com todos os indícios apontando para os criminosos, esse caso não teve solução. É um dos maiores casos que existe no Brasil, um processo gigantesco e que só veio à tona no dia 18 de maio, que foi o dia que eles encontraram então ali Araceli. E é isso, gente, que a gente tem que evitar que aconteça, sabe? Porque a gente não precisa de todos os dias ter um caso na mídia para a gente perceber que a gente precisa trabalhar com isso. Então a gente tem que defender a criança e adolescente a todo instante. E como eu estava falando para vocês, podia, enquanto a gente está conversando, uma criança está sendo abusada ou um adolescente. Agora pare e pensa, nesse momento de quarentena, que os abusadores não estão saindo para trabalhar, que, né, uma boa parte, se estão voltando agitados. Então, não sou psicóloga, não tenho essa expertise, mas eu quero dizer para vocês, nesse momento, antes a gente falava que era um, e aí a gente pode então multiplicar, triplicar, e nem sei quantos números,
porque também não sou boa em matemática, mas para a gente fazer então esse cálculo aí de quantas crianças e adolescentes estão sofrendo nesse exato momento que a gente está conversando aqui. E tem mais, né? Porque a internet agora é o meio que mais acessível e nós temos então o crime de pedofilia também pela internet. E aí eu quero pedir para vocês, observem os teus filhos. Cada dia mais a gente tem visto criancinha de 2, 3, 4, 5 anos que os pais colocam ali na internet e pensam assim, não, tá vendo um desenho, pensando que essas crianças não sabem mexer. E essas crianças dão um show na gente, sabe? Então uma criança de 6 anos, de 8 anos, e o próprio adolescente, eles estão vulneráveis nesse momento. Então, cuidem dos seus filhos, dos seus sobrinhos, comentem com seus amigos que têm filho, com seus afilhados, prestem atenção no que seus filhos estão fazendo na internet nesse exato momento. Porque eles podem estar sendo agora ali, sofrendo qualquer tipo de aliciamento. Eles podem estar sendo vítimas da pedofilia na internet e ninguém sabe. Por quê? Porque é o momento que a gente está tenso, que a gente está ocupando os nossos afazeres, cada um com o seu. Então vamos deixar, né, o nosso filho ali, ele está lá na internet, ele está jogando, ele está no WhatsApp conversando com um amiguinho. E aí? E se não for isso? E se o cara que está lá do outro lado, dizendo que é uma coisa é outra, e está ali aliciando seus filhos? Aqui em casa, para ver vídeo, só em aplicativo restrito. Crianças e com senha, sempre sendo observado. É isso aí, parabéns para você, Ana, é isso mesmo. Pai, gente, é pai. O seu filho pode ser um adolescente de 16 anos. Tô colocando aí. Todo cheio de liberdade. Mas você é pai, é você que tá ali para cuidar. E não adianta falar assim, se o menino pode... uma coisa que eu escuto muito, ele pode votar, então ele é responsável, ele pode isso, ele é responsável. Não, gente. O filho é eternamente, né? Eu sou mãe, meu filho mais novo tem 20 e poucos anos, e o mais velho 30 e alguma coisa, e eu fico preocupada com o que está fazendo, o que está acontecendo. Então imagina, filho é pra vida, né? É pra sempre. A minha mãe tá aqui, 87 anos, eu com 50. Se eu saio e demora, ela quer saber por que eu demorei. Eu durmo fora, né? Até engraçado dizer. Mas ela pergunta, por que você dormiu, ficou, não sei e tal. Então, gente, isso é preocupação de mãe eterna. Quem é mãe, quem é pai. E aí nós temos, sim, essa responsabilidade de cuidar. Nós assumimos. Em algum momento na nossa vida, nós assumimos e nós decidimos que seríamos pais e mães e responsáveis por alguma criatura que Deus confiou na gente. Então nós temos que zelar. E zelar é isso. Não é colocar o seu filho ali para fazer alguma coisa e esquecer que ele está lá, não. Ele tem que ter essa forma diferente mesmo, né? Porque a vida ela avança, a tecnologia está aí para ser usufruída mesmo. Mas aí nós temos que fazer o quê com isso? Fazer o bom uso disso, né? E orientar os nossos filhos e ter senha mesmo. Não é eles que têm que ter senha, não. Eu vejo, às vezes eu vou dar palestra em escola, os adolescentes falam, mas tia, mas aqui, meu telefone tem que ter senha mesmo, pô. Minha mãe vai ficar mexendo. E aí eu falo, pois é, quem te deu o telefone? Foi minha mãe. Aí uns falam, não, eu trabalho e compro. Tá, mas você comprou o telefone, você coloca o crédito, beleza. E que mais? Você compra sua roupa, você tem uma casa própria, você dá conta da sua alimentação, alguém ainda é responsável por você. Se você tiver numa roubada, a primeira pessoa que vai chamar é quem? Aí eles já começam a refletir. Então, a obrigação de fazer alguma coisa é nossa. A obrigação de proteger é nossa, né? A Constituição, inclusive, fala isso. Quem tem o dever de cuidar somos nós. Quem tem o dever de proteger criança e adolescente somos todos nós. Então não é só pai e mãe, somos todos nós. Se você percebe que na casa ao lado tem uma criança que chora muito, tem uma criança que sempre está sobre os domínios ali do pai, que não,
não leva no parquinho, né, do prédio, do bairro, não sai junto, só fica dentro de casa. Aquela criança é entristecida. Procura saber, né, de alguma forma, procura aproximar, porque vocês vão ser surpreendidos. Então, os nossos olhares, eles têm que estar atentos. Eles têm que estar atentos o tempo todo. Antigamente falava assim, criança e adolescente, não antigamente não, né? 2009, quando eu entrei no Conselho Tutelar aqui em Nova Lima, a gente recebia muita denúncia e tal, notificação. E todo mundo falava que acreditava, né, que a violência ela existia só nas famílias pobres, né? O abuso sexual era uma característica de família pobre. Olha, não. A violência contra criança e adolescente é uma característica infeliz de seres humanos adoecidos. O pessoal fala de monstros, né? Isley fala não, seres humanos adoecidos, com cara de monstro, né? Nem cara, porque esses né, infelizmente eles têm cara de bonzinho. Sério, você não vê. Toda vez que você vê um noticiário, fala assim, nossa, mas ele era tão bonzinho, né? Recentemente um professor de música aí, que abusava da menina, e a mãe foi, né, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar. A mãe foi de uma inteligência muito grande, porque, né, e um sangue muito frio, que eu não sei se eu teria não, sabe? Mas ela colocou, deu a filha o celular, e aí arrumou uma forma de colocar esse celular e gravou então. E aí quando o professor começou ali a aliciar a aluna, isso aí, Beth, tem cara não. Ela foi lá, a Beth Franca, tudo bem? Mais tarde eu e Beth Franca ainda vamos fazer uma live aí hoje, 19h30, tá, gente? Falando da eficácia das medidas de proteção. Pois bem, essas crianças, esse professor, ele estava abusando da menina já há muito tempo. E ele dava aula para várias crianças no bairro. E aí, quando essa mãe fez isso, que na hora que ela combinou com a filha gritou, ela entrou na sala, puxou a filha, saiu correndo e já acionaram a polícia e tal. E aí foi descobrir que tinham vários outros casos e que, inclusive, ele já tinha sido denunciado há um tempo atrás. Então, acreditar na criança e adolescente é o primeiro passo. Nós temos que duvidar do adulto. Se a criança ou adolescente falou com você, fulano fez isso, fulano fez aquilo, tenta observar, mas não duvide da criança, não. Acredite, a criança, ela precisa que todos nós acreditemos nela. Ela precisa que todos nós tenhamos um olhar diferenciado para a fala dela. Ela tem que sentir confiança de te contar. Porque se você fala, menina, você está inventando, olha, você pode depois ter uma tristeza muito grande com essa fala sua. Então, o que nós temos que fazer é escutar, orientar, escutar e acreditar. Nós temos que acreditar nos nossos filhos. Nós temos que acreditar que nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Raramente vai mentir. E vou falar com você, quando chega a falar é porque a coisa já está muito ruim e já está insuportável. Eu só fiz aqui, queria fazer mesmo essa reflexão com vocês, dizer para vocês que podem contar comigo em qualquer momento, né? Eu estou aqui para auxiliar, para orientar. Vou falar com vocês, já teve pessoas que não tiveram coragem, né, de fazer a denúncia, e me passaram as informações, e aí eu fiz a denúncia, faço sem problema nenhum, porque não cabe a mim investigar, não cabe ao Conselho Tutelar investigar, mas cabe ao Conselho Tutelar receber essa informação e pedir para quem de direito possa investigar. E aí a gente vai e comunica ao Ministério Público. Tem aí, gente, um meio de denúncia que é muito bom, né, que é o Disque 100. O Disque 100 é um canal próprio de denúncia contra os direitos humanos, não só de criança e adolescente, mas também do idoso, né? Então, assim, qualquer tipo de violência. Mas aqui, como nós estamos tratando do direito de criança e adolescente, eu peço para vocês,
qualquer caso que vocês suspeitarem. Vocês não precisam de ter certeza. A certeza quem vai dar é a investigação. Agora, a proteção quem pode dar é você. Então, você pode fazer ali a denúncia no Disque 100, você não precisa se identificar, você só precisa do primeiro nome da criança, do nome dos responsáveis e do endereço. Denunciem, denunciem, denunciem. Vamos proteger nossas crianças, vamos proteger nossos adolescentes. A violência física contra criança e adolescente, seja ela, como eu já disse aqui, psicológica, sexual, física, é a pior forma de violência que pode existir. Leva para a vida. Essa violência, a criança ou adolescente vai levar para o resto da sua vida. Ela pode se tornar a melhor pessoa do mundo, mas essa cicatriz ela está lá na sua alma. Gosto muito de ouvir suas palavras, sempre muito sábias. Obrigado por compartilhar conosco. Eu que agradeço, Takai, eu também te agradeço, Ana, eu agradeço, né, todos vocês que estão participando. Eu estou fazendo isso para dividir com vocês e sair um pouquinho da angústia que tá presa, né, aqui dentro da minha casa, e eu saber que tem crianças e adolescentes sendo vítimas de abuso de alguma forma. Eu tinha algumas palestras agendadas já e a gente teve que cancelar em decorrência, né, desse momento. Inclusive, o que eu tenho feito é pedido, né, para essas pessoas que participem comigo aqui desses momentos, que me acompanhem no meu canal, que entrem em contato comigo para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa, pelo menos, difundir essa ideia de que nós temos que proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Terrivelmente. Né, eu chego a até emocionar mesmo, porque é terrível, gente. A gente saber que a gente está dentro da casa da gente, com a segurança da casa da gente, e que tem criança e adolescente nessa hora sofrendo abuso sexual ou qualquer tipo de violência, sabe? Porque elas são diversas, né? Quando a gente fala de violência física, não é aquele tapinha que o pai ou que a mãe dá no seu filho ali, que eu não sei se é necessário também, mas não é desse tapinha que a gente está falando, né? A gente está falando de crianças e adolescentes que têm pais ali que esquenta a colher no fogo e queima a mão e queima a língua do filho. Nós estamos falando de crianças de meses que os pais queimam com cigarro, que os pais espancam, que os pais batem com fio de carregador de celular. Falar nisso, meu celular está descarregando. Então, assim, nós estamos falando aqui de violência, daquilo que causa dor, daquilo que causa trauma, sabe? Não é aquele castigo de 5 minutos que você dá pro seu filho, não. Não é aquele castigo que você dá pro seu filho ali, que eu nem falo castigo, é uma forma de correção que você entende que é válida, não. De não deixar seu filho acessar a internet ou assistir uma televisão, não. Nós estamos falando aqui, gente, daquilo que fere a alma. Nós estamos falando aqui daquilo que deixa marca física e espiritual pro resto da vida. E a gente só vai ter pessoas diferentes se nós formos diferentes. A gente só vai mudar essa situação se nós começarmos a mudar nós mesmos. Se a gente começar a achar que o problema do outro é só do outro, nada vai resolver. E nós estamos vivenciando isso nesse momento. O problema do outro é do outro, o meu é meu. Não é assim não. Sabe, se eu tenho a graça e a oportunidade de ter meus netos e meus filhos protegidos, muitas crianças não estão tendo. Se nesse momento aí que a gente está vivendo de tristeza, de angústia, né, de isolamento social, eu tenho aqui condição de lavar minha mão, de ter uma alimentação saudável, de dar uma alimentação saudável para minha mãe, meus filhos eu sei que estão alimentados, muitas crianças não têm. Muitas famílias, muitos seres humanos não têm. Então nós temos que mudar os nossos comportamentos. Não tô fugindo do foco, não. Isso aqui é a maior violência que nós vivenciamos no nosso país o tempo todo, que são as crianças que morrem de fome.
em lugares longínquos e aqui na nossa cidade. Não morre de fome não, gente, mas tem escassez de comida, sabe? Muita gente tem escassez de comida aqui dentro do nosso município. E aí? O que nós estamos fazendo? Nós não podemos ficar realmente bitolados com isso, não. Mas nós podemos tentar mudar, sabe? Se hoje eu consigo pegar a minha cesta básica e dar para alguém, porque eu tenho, o que eu tenho é suficiente. Porque eu não preciso de alimentar com exagero, mas eu sei que alguém está precisando. E aí eu convido você, sabe? Quando passar esse tumulto, quando passar essa tristeza que nós estamos vivendo, dá uma volta aí na sua cidade, né? Dá uma volta na periferia da sua cidade, do seu município. Tenta descobrir o que essas pessoas estão passando. Procurem conhecer a realidade do ser humano. Vamos procurar conhecer mais os nossos irmãos e olhar com carinho para o nosso colega de trabalho, olhar para o carinho com a recepcionista, com o vigia, com as nossas, né, para vocês que têm aí auxiliares de serviço em casa. Olhar para o cara que recolhe o lixo, olhar para o cara que limpa a rua para você. Vamos olhar para as pessoas. E isso, é o meu convite para vocês, do fundo do meu coração. Venham comigo, vamos juntos proteger nossas crianças e adolescentes. Eu quero contar com vocês mesmo para abraçar essa campanha, para me ajudar aí, né, a conseguir patrocinadores para as camisas, apoiadores. As pessoas que vierem apoiar essa campanha, esse projeto que é de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, que é combater a pedofilia, eu quero pedir para vocês, me ajudem. Né, se vocês conhecem algum empresário, se vocês conhecem alguém, eu vou estar divulgando, né? Na camisa não vai vir com logo de ninguém, essa foi uma decisão nossa do grupo. Nós vamos então fazer o seguinte: a camisa ela vai vir na frente vai estar escrito "Eu combato a pedofilia e você", igual eu já falei para vocês. Atrás vai vir o endereço do meu blog, porque o blog ele é uma forma, é um canal também que eu tenho já desde 2009, aonde que eu publico alguns artigos, algumas informações relacionadas à defesa e garantia de direitos de criança e adolescente. Então eu preciso de divulgar esse blog e é uma tradição minha das camisas que eu faço. Então eu preciso do apoio. E aí eu vou estar divulgando, né, esses apoiadores, nome, logomarca, tudo, em todos os meus meios de comunicação. Vou estar divulgando no blog, no material. Nós vamos ter também um material gráfico. Numa próxima oportunidade, a gente tem um folder explicativo, como perceber, o que fazer, aonde denunciar. E aí, Ana, é uma coisa que você pode me ajudar também, né? Conseguir aí, pra gente ver uma gráfica, para fazer uma impressão mais em conta pra gente. Que a ideia é, a partir de 18 de maio, se Deus assim quiser e abençoar, eu vou estar indo em todas as escolas no nosso município. Pelo menos eu vou tentar, né? Já tem algumas aberturas aí para as escolas estaduais e eu espero que também nas escolas municipais. Eu vou estar indo nas associações de bairro e eu vou estar viajando, então, a princípio aqui na região metropolitana. Vou fazer esse trabalho também, já tem, né, 2 municípios fora do estado, mas nesse primeiro momento eu quero fazer aqui em Nova Lima pelo menos 3 vezes na semana. Eu vou em cada escola e quero fazer aqui, né, na região metropolitana, na mesma região metropolitana de Belo Horizonte. E é isso, tá? Conto com vocês. Vamos combater essa praga aí. Vamos defender nossas crianças e adolescentes. E criança e adolescente depende de nós.
Eu Combato a Pedofilia e Você. Tchau, muito obrigado. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui comigo. Logo mais às 19h30, né, Beth? Nós vamos estar novamente aqui e aí nós vamos estar falando então das medidas de proteção, a eficácia das medidas de proteção no sistema de garantia de direito de criança e adolescente. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, venham comigo nessa caminhada e criança e adolescente depende de nós. Beijão.